Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje, dia 12 de fevereiro. Então nós vamos estar falando agora a respeito dos papéis que chama a minha atenção para possível entrada neste dia 13, nesta quinta-feira. Lembrando a todos os amigos que nós não recomendamos nenhuma compra e nenhuma venda. Nosso intuito é educacional e a decisão tem que ser do investidor. Bem, gente, nós vimos que o nosso Ibovespa hoje deixa mais um sinal interessante, né? Por que, Anderson? Nós tentamos hoje, nós rompemos a média de 20, demos o sinal do 1, 2, 3, e hoje tentamos trabalhar abaixo da média de 20, até respeitou ela hoje, né? A expectativa é o seguinte, eu mantenho a mesma expectativa. O ideal é que nós façamos esse rompimento. Depois desse rompimento, alcançamos o objetivo. Aí faça um pullback em cima dessa LTB rompida. E com a média de 21 ascendente, aí seria o patamar bem interessante para estar pensando em mudar o manejo de risco, né? Trabalhar na ponta compradora com manejo de risco normal e na ponta vendedora usando aí um manejo de risco mais apertado. Já o Dow Jones... Yes. Hoje foi na quarta-feira, o dia hoje foi bem produtivo. Dow Jones também consegue respeitar a média de 20 depois de romper, é um bom sinal, mas já estamos muito sobrevendidos, já 7º dia depois deste fundo, então uma correção será bem interessante até testar essa média de 144 no Dow Jones, ou se houver essa lateralização, se houver mais 3 dias lateral, aí também será um sinônimo bem interessante por Dow Jones. Dólar futuro. Dólar futuro, como nós comentamos, né, ele acionou esse ponto contínuo que o Bruno trabalha. O alvo deste ponto contínuo foi feito essa amplitude projetada para cima, né? Então quem trabalhou já hoje pôde realizar a parcial. Ou aquelas pessoas que usam o alvo 161, está muito próximo também. Então hoje o dólar futuro alcançou a realização parcial, ou quem gosta de zerar o trade na amplitude do candle, também já fechou totalmente o trade no dólar futuro. O dólar futuro hoje, aí bem interessante. Tivemos a mudança do índice hoje, né? Então passamos a operar agora o INJ. Então esperamos que todos os amigos que operam o índice futuro tenham bons resultados neste novo contrato. Vamos dar uma passada agora nas operações que eu estou operando nesse exato momento. Então eu estou operando Nato 3 pela estratégia de Joy de Napoli. Então a Nato, a entrada foi a 39,11, o stop está em 37,20, 41,85. BIF 3 também é um ativo que eu estou posicionado aqui usando o modelo do estocástico lento com acumulação e distribuição. Tem um alvo de 5%, ou quando esse estocástico lento for para cima de 70, ele virar para baixo, aí eu vou ajustar o stop para a mínima desse dia. A Ciel continua com a mesma Joy de Napoli, né? A entrada foi a de 61,54, o stop está em 62,11, com o objetivo lá em 67,02. Lojas Renner, também usando o estocástico lento com acumulação e distribuição, objetivo de 5%, ou quando o estocástico lento for para cima de 70, virar para baixo, aí a gente vai executar colocar o stop na mínima para encerrar a posição. CCRO3 foi um trade hoje que foi acionado pelo modelo do Joy de Napoli. A compra ocorreu a 15,45, o stop 14,97, com objetivo lá em 16,19. Então na nossa planilha, hoje compra de CCRO com capital no máximo de R$15 mil, deu para comprar 900 ações a 13.924 com valor, stop 14,97. Então essa foi a operação hoje na CCRO, usando a estratégia do Joy de Napoli. Como todos os amigos sabem, na ponta compradora eu continuo trabalhando com um manejo de risco bem apertado, bem apertado. Enquanto não houver a mudança dessa média de 20, uma tendência de alta mais saudável, eu não estarei mudando as minhas operações de compra com manejo de risco normal.
simplesmente eu sigo o que eu estou fazendo, que é comprando com manejo de risco apertado. Na ponta vendedora, eu continuo operando a CPFE3. CPFE3. Hoje o SAR parabólico foi praticamente no preço de entrada, né? Então eu entrei na venda a 18,09. O objetivo desse trade está em 16,73. Então o stop já está no ponto de entrada dessa operação. Então aí só vai questão, se bater nesse ponto de entrada eu vou zerar, e aí vai ter simplesmente o prejuízo aí do BTC e os custos operacionais, né? Mas conforme amanhã nós já eliminamos também esse risco e não temos mais como ter risco nessa operação. A MAR 3, a venda ocorreu a 15,69. Hoje o SAR parabólico se movimentou, foi para 15,83. Mas eu vou fazer o mesmo caso, né? Eu vou deixar a minha ordem, já vou deixar o meu stop no meu ponto de entrada. Então não tenho mais como ter prejuízo. Se tiver prejuízo é simplesmente com BTC e os custos da operação. Então praticamente já no 0 a 0 essa operação também de AMAR mantém o objetivo aí 13,76. GGBR hoje teve uma belíssima movimentação, mas continua aí meu ponto de entrada 16,57, o objetivo 15,77 e o stop em 17,37. Neste caso, nada a ser feito. Mídia 3. A mídia 3 é o cenário é um pouco diferente agora. Por que, Anderson? Bom, eu vendi a mídia a 81,04, com objetivo em 73,10. Como o SAR parabólico foi para baixo dos preços e não alcançou o objetivo, então agora o que eu passo a fazer é colocar o stop acima de cada máxima. Então hoje nós tivemos a máxima em 48,49, então eu vou botar um stop aqui em 49,51, né? Vou deixar aí casa dos 50. Então este é o meu stop. Agora eu vou ajustando por cada máxima até bater no stop ou encerrar a operação até bater no objetivo, um dos dois. Os Minas 5, uma judiaria esse papel ontem, né? E hoje também. Os Minas estão no meu ponto de venda, que foi a 12,09, o objetivo de 5% em 11,51 e o stop lá em 12,65. Então, por enquanto, nada a ser feito, continuo dentro deste ativo. Foi uma judiaria, sem dúvida nenhuma. Bem, os papéis que chamam a minha atenção para uma operação amanhã são duas operações de venda, usando o setup na 4 máxima ou 4 mínimas, perdão. Eu continuo olhando Rapid 4. Então a Rapid 4, eu, Anderson, estarei executando uma venda se ela vinha bater em 8,75. O stop dessa operação fica em 9,42. Só que o objetivo mudou, né? Então eu tenho um objetivo desse trade, fica sendo essa amplitude projetada para baixo. Então eu recompro todo o trade a 8,08. Então a venda a 8,75, stop inicial em 9,42 e o objetivo em 8,08 na Rapid. E outro ativo é Light 3. Light 3 também é o mesmo ativo que eu estava monitorando hoje. O ponto de venda vai continuar sendo aí nos 17,68. O stop vai para 18,75, né? 18,75. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui direitinho para a gente pegar o alvo correto. Então 18,75. E o objetivo desse trade fica sendo desde o stop, ponto de entrada projetado para baixo. Então o objetivo fica em 16,60. 16,60 o Anderson encerra todo o trade. Podemos botar até 16,61, fica melhor ainda. Então este é o trade a ser feito também na Light. Ponto de venda 17,68, stop inicial 18,75, com objetivo em 16,61, com um manejo de risco normal. Essas duas operações de vendas, né? Então essas duas operações de vendas será feita aí no nosso querido, essas duas operações na ponta vendedora. O nosso querido amigo Sérgio Nunes, Anderson, qual é a sua visão
da correlação dos gráficos do Dow Jones entre o ano do crash de 1929 e o momento atual. Vem quedas fortes por aí. Essa questão de correlação, Sérgio, eu vejo só a correlação, para ser bem sincero, em relação aos últimos 10 anos. Se a gente colocar o Dow Jones, a correlação que eu vejo para o Dow Jones, a gente colocar o gráfico mensal, nós vamos pegar aí o ano, na verdade anual, né? Vamos pegar o ano de 2004. O ano de 2004, se a gente pegar aqui, o que nós tivemos aqui no ano de 2004? Foi um candle de menor amplitude, uma indecisão. Se a gente colocar no semanal para pegar o ano de 2004, nós vamos ver que o ano de 2004 foi praticamente um ano atípico, né? Aqui ficamos oscilando aí entre altas que tivemos no começo do ano, fizemos recuos, alta, recuos, alta, recuos e altos dentro dessa lateralização. Então, o mercado lateral no ano 2014 ou 2004, se eu tivesse que fazer alguma aposta, é no ano 2004. Se a gente voltar no ano de 1994, vamos ver o que aconteceu em 1994, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o ano de 1994, a mesma situação. Subimos, caímos, subimos, caímos, subimos, caímos. Foi um ano lateral, né? Então, a minha expectativa em termos de se vem quedas ou não, basicamente, se eu tivesse que ver, eu voltaria 10 anos atrás para mostrar aí o que eu penso, se eu tivesse que fazer alguma análise assim de expectativa. Agora, se vai cair ou se vai subir forte ou não, não importa, né? Isso é para economistas, para jornalistas e que gostam de colocar esses cenários. A minha expectativa é sempre fazendo aquilo. Se o mercado está em plena tendência de baixa, vou procurar trabalhar os papéis que eu já estou acostumado a trabalhar, aquela lista ali, e procurar trabalhar os 12 mais fracos na ponta vendedora com manejo de risco normal. Se o mercado está subindo, vou sempre trabalhar com os papéis que eu estou acostumado a trabalhar, mais os 12 papéis na força relativa, trabalhando com manejo de risco na ponta compradora normal. E se o mercado for tendência de alta, eu trabalho na ponta vendedora com manejo de risco mais apertado. Então, basicamente, o que eu faço é isso. O que importa, mais importante, na minha visão, Sérgio, é que o mercado tem que ele pegue uma tendência que seja aí mais fácil para a gente estar operando, né? Não importa para o lado que for, importa que esteja uma tendência. E mercados laterais vai facilitar, sem dúvida nenhuma, para quem trabalha setup de volatilidade. E eu, basicamente, se eu tivesse que fazer essa correlação, eu vejo a correlação de 10 em 10 anos como sendo o mais importante. Então, quem fez esse estudo não foi eu. Vários traders americanos gostam de usar essa estratégia para programar basicamente como que é a expectativa dele para o ano. Se eu tivesse que criar uma expectativa, realmente eu criaria no mercado americano momentos de alta, momentos de baixa, mas um mercado mais lateral, não uma grande congestão. Cássio, SUSB tem um deslocamento diferenciado nos 29? Acredito que sim, você já mostrou aí nos 29 minutos. Sim, Cássio, deixa eu te mostrar como é que eu opero um gráfico de 29 minutos. Quando o mercado está em plena tendência de baixa, então nós temos aqui com a média de 144 caindo, toda vez que ela encostar na média de 7, eu vou marcando a mínima. E eu sempre projeto a amplitude do candle para baixo. Se ele tem um sinal de venda igual ocorreu aqui, normal, então eu opero ele com essa amplitude, né? Só que acabou acionando a venda aqui. Só que quando ele tem o acionamento para compra, automaticamente eu trago o stop para essa máxima.
Então aqui fica um stop curto. E o alvo, eu só opero a favor da média se tiver uma distância do alvo até a média de 144. Por exemplo, se a média de 144, o alvo está em 9,27, mas a média de 144 está em 9,23. Então eu não opero esse sinal. Eu só opero o sinal se tiver um alvo para fechar todo o trade até a média de 144. Então basicamente isso, eu não operaria esse sinal de compra. O outro papel, e sim eu operaria sinal de venda, né? O ideal seria marcar a mínima do candle de hoje, amanhã, né? Então eu marcaria essa mínima e aí o alvo fica sendo a amplitude do candle. Então só a amplitude do candle eu já recompraria em 9,04. Isso que eu faria. O outro papel é CTIP, no gráfico de 29 minutos também. CTIP sim, essa operaria normal. Por que, Anderson? Porque nós estamos com a média de 144 subindo. O ideal seria toda vez que encostar na média a gente marcar a máxima. Então aqui nós temos um deslocamento diferenciado que vai ser acionado na superação da máxima com stop nessa. Aí aqui sim eu uso a amplitude do risco projetado para baixo desde o fundo em 25,39. Isso sim é a maneira que eu gosto. Eu gosto sempre de ir a favor da média de 144. Cássio, um truque. Os melhores momentos são quando um candle encosta, o próprio candle encosta na média de 144 e a média de 7. Marque para o lado que romper, você executa a entrada. Um candle encostou na média de 144 e a média de 7, não perca esse trade. Usualmente fazem movimentações bem importantes no gráfico de 29 minutos. Se eu não me engano, ontem nós tivemos Vivid 4, né? Olha aqui. Vivid 4. Ó. O candle encostou na média de 7 e na média de 144. Para lá do que romper, executaria uma entrada. Executou uma compra, um stop na mínima e o alvo foi alcançado. Tá vendo? Dá até para, quando está o candle encostando na média, dá até para usar uma amplitude de 161. É uma estratégia bem interessante que tem um elevado nível de acerto. Tá? Procure estudar aí. Funciona até no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos. Quando a média de 7 e a média de 144, os preços encostam nas duas médias, marque a máxima e a mínima. Para o lado que eu romper, execute uma entrada. Tá ok? É um modelo interessante. Olha aqui. Encostou na média, nas duas médias, a gente marca a máxima e a mínima, executou uma venda. O alvo sempre é a amplitude desse risco, né? Projetado para baixo, que foi alcançado. Né? Mesmo candles amplos, quando você vê os dois candles encostando na média, fique atento a essa movimentação. Olha aqui. Candle encostou na média, marca-se a máxima. Olha aqui. É uma estratégia que tem um elevado nível de acerto, tá? Então, bom você dar uma olhada nisso aí com mais carinho. Um candle que encosta na média de 7 e na média de 144. Marque para o lado que romper, execute uma entrada. Tá bom? Desejo a todos vocês um belo descanso e até amanhã, se nosso bom Deus permitir. Valeu, gente!